Olá, galerinha! Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre discurso direto e discurso indireto. Então, o que é o discurso direto e indireto? É a forma como o narrador se expressa dentro do texto. Então, o discurso direto e indireto são elementos do texto narrativo. Ele só vai aparecer nesse tipo de texto, né? Assim como o narrador, personagens, tempo, espaço, entre outros, né? Os personagens secundários, primários. O discurso é a forma pela qual o narrador escolhe para nos contar a história. Também atua como elemento de tamanha importância. Ele pode ser de forma direta, retratando as falas dos personagens, né? Os personagens falando, eles usando o discurso, tais como eles ocorrem, ou de forma indireta. É quando o narrador fala pelo personagem. Ele conta o que o personagem falou. Ele vai nos revelar o que ocorre na fala do personagem. Então, o que é o discurso direto? Então, ele é introduzido por um verbo de locução. O que é o verbo de locução? Ele disse, ele falou, né? Ele vem seguido de 2 pontos, aí muda de linha para um novo parágrafo, que vai ser a fala do narrador, né? É iniciado pelo travessão, que indica a mudança de voz. Muda da voz do narrador, então ele disse, para a voz da personagem, que inicia com o travessão e a fala da personagem. E é feito em primeira pessoa do discurso. Eu falei, eu optei, eu corri, eu fiz, ou nós, tá? Então, exemplo. Minha mãe falou. Então, aqui, falou é o verbo de locução. Depois do falou, nós temos a presença dos 2 pontos, tá? Aí, muda de linha e vem o travessão e o verbo na primeira pessoa. Quero este quarto organizado. Então, aqui é a fala da mãe. Então, aqui é a fala do narrador. E aqui, a fala da mãe. Então, o narrador termina com o verbo de locução dos 2 pontos, vai na outra linha, muda o parágrafo, tem o travessão e a fala do personagem, né, no caso. Outro exemplo, ó. Pedro perguntou. Perguntou é o verbo, 2 pontos, na outra linha, parágrafo. Professora, posso ler o texto? Aqui é o verbo na primeira pessoa, tá? O aluno respondeu, ó, o verbo de locução. Memórias, ó, na outra linha, memórias são histórias da vida da gente. Então, esse aqui é o discurso direto, o personagem falando diretamente para o leitor do texto. Discurso indireto. Então, o que é o discurso indireto? Ele é introduzido por um verbo de locução, seguido de uma preposição que marca a mudança de voz do narrador, da voz do personagem, que também é contada pelo narrador, né? É construído na mesma frase, ou seja, não tem mudança de linha, não tem mudança de parágrafo, não tem travessão. E é feito na terceira pessoa do discurso. Então, o narrador vai contar o que a personagem falou. Exemplo. Minha mãe falou que queria o quarto organizado. Ó. Aqui não tem a presença da mudança de linha. Minha mãe falou, 2 pontos. Não. Aqui o narrador conta o que a mãe disse, ó, que queria o quarto organizado. Pedro perguntou à professora se poderia ler o texto. O aluno respondeu que memórias são histórias da vida da gente. Então, aqui, né, tudo na mesma linha. E o narrador conta o que a personagem disse. Tá? Então, como que funciona quando vai do discurso direto para o indireto? Ó? Atenção para os verbos. Ó. A menina afirmou, não bebo refrigerante. No discurso indireto, a menina afirmou que não bebia refrigerante. Perdi meu celular, afirmou o rapaz. Discurso direto. No discurso indireto, o rapaz afirmou que havia perdido o celular. Ou o rapaz afirmou que perdera o celular. Outro exemplo. O menino declarou, meus pais e eu iremos ao jogo. O menino declarou que seus pais e ele iriam ao jogo. Aplaudam, ordenou a diretora. Discurso direto. Aqui no discurso indireto, a diretora ordenou que aplaudisse. Tá? Então, no discurso direto, a personagem fala diretamente. No discurso indireto, o narrador conta o que a personagem disse. Tá bom? Então, agora, atividades. Lá na plataforma do Classroom, do Google Sala de Aula, vocês irão fazer as atividades propostas sobre o discurso direto e o discurso indireto.
Quando vocês tiverem alguma dúvida, é só chamar a professora lá no WhatsApp, beleza? Bons estudos e até a nossa próxima aula!